Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu estava tão nervosa, mas tão agitada. E não era para menos. Passava da 1h da manhã e meu marido ainda não tinha chegado em casa. Olha, eu já tinha ligado um monte pro celular dele, mandado mensagem, só que nada. Só dava desligado. Até pros meus parentes e os parentes dele, eu tinha ligado. Para ver se alguém sabia. Ninguém sabia. Ninguém tinha a menor ideia de onde ele estava. O que me deixou mais agoniada é que ele não tinha o costume de fazer isso. Quer dizer, no sábado, ele costumava jogar bola na cancha. Depois ficava lá, bebendo com os amigos, mas não demorava para voltar. 9h no máximo, ele já estava em casa. Só Deus sabe o meu estado. Só de pensar que pudesse ter acontecido alguma coisa com ele. Porque a gente vive num mundo tão violento, sabe? Então passa pela cabeça da gente o pior. Nossa filha estava dormindo como um anjo. Eu também já tinha me deitado e levantado várias vezes de tanta agonia. Ficava ali, andando na sala, de um lado para o outro, até que perto das 2h da manhã, finalmente escutei aquele barulho lá fora. Era ele chegando. Corri para a janela e o vi saindo do carro. Olha, assim que percebi que ele estava bem, que não tinha lhe acontecido nada, aquela preocupação deu lugar a uma revolta, a uma indignação que eu nunca senti em toda a minha vida. Ele ainda demorou para entrar, mas eu fiquei esperando na porta, com a mão na cintura, pronta a lhe dar a maior bronca. Tanto que assim que ele entrou, eu já fui falando. Ô Gabriel, qual é que é a tua, hein? Você viu que horas são? Posso saber onde que você estava até essa hora? Ué, tava na cancha lá com o pessoal. Na cancha? Até 2h da manhã? Você não tem vergonha dessa cara, Gabriel? Você esqueceu que tem casa, que tem família? E por que não me atendeu? Tem celular pra quê? Pra bonito? Olha, eu falei tudo que estava engasgado. Falei um monte. Enquanto ele ficou ali o tempo todo só escutando em silêncio. Se bem que pelo estado em que estava, tudo que eu falei deve ter entrado por um ouvido e saído pelo outro, porque deu para sentir o cheiro de bebida de longe. De longe. Pedi que ele fosse tomar banho, escovar os dentes, até porque não queria do meu lado na cama, homem cheirando a bebida. Era só o que me faltava. E ainda falei que ele se preparasse, porque no dia seguinte a gente teria outra conversa séria. Só que, repito, ele nem assimilou. De tão ruim que estava. Meu Deus, onde já se viu um homem casado beber daquele jeito e depois pegar a direção de um carro? Até isso, eu falei para ele. Dei a bronca, fui pro quarto e fiquei ali me remoendo, esperando para ver se escutava o barulho do chuveiro e nada. Pelas tantas, levantei da cama para ver o que estava acontecendo. E adivinha? Ele estava estirado no sofá, dormindo pesado. Nem o tênis tirou. Tivemos outra briga, em que repeti tudo o que tinha dito na noite anterior. Perguntei se ele tinha esquecido que tinha mulher, que tinha casa, que tinha filha, e ainda acrescentei: olha, se você repetir isso de novo, Gabriel, escreva, porque eu não vou dar moleza. Você nem precisa mais voltar para casa. Se voltar, vai ser só para buscar tua trouxa, porque eu vou jogar tudo no meio da rua. Ele não falou nada. Ficou bem quieto, só escutou. Sabia que tinha feito coisa errada, né? Por isso ficou quietinho, me olhando com aquela cara. Para se ter uma ideia,
nem o carro ele tinha fechado. Deixou lá fora tudo aberto, inclusive com a chave na ignição. Olha, praticamente nem nos falamos mais naquele domingo. Até porque eu estava tão fula da cara com ele, mas tão fula. Eu nunca tinha ficado tão furiosa com o meu marido como nessa ocasião. Nunca. Ele até evitava olhar na minha direção, claro, né? E nos dias que se seguiram, nosso relacionamento continuou estremecido. A gente só conversava o necessário. Dizem que a melhor parte da briga é o momento que a gente faz as pazes, né? Só que demorou para isso acontecer. Somente na sexta-feira é que a gente se reaproximou. E aconteceu na hora em que deitamos na cama. Ele veio para o meu lado, e eu que já não estava mais também suportando aquela situação, acabei abrindo a guarda e então fizemos amor. No dia seguinte, tomamos o café assim, na boa, como se nada tivesse acontecido. Até porque eu amava o Gabriel. Sempre gostei do meu marido e já estava sentindo falta, sabe, da gente ficar junto. Me fez muito bem fazer as pazes com ele, porque nem eu mesma estava mais aguentando o meu próprio mau humor. O problema foi que à tarde, depois que chegou do serviço, lá por 3 e pouco da tarde, eu vi se arrumando o uniforme para ir jogar bola de novo. Repito, era costume ele se encontrar com o pessoal lá na cancha todo sábado para jogar bola. Depois ficavam lá bebendo e conversando, pelo menos era isso o que ele contava. Só que ele nunca quis me levar junto. Sempre que eu perguntava por que ele nunca nos levava, eu e a nossa filha, a resposta era sempre a mesma. Vocês vão fazer o que lá, Marlene? Só vai homem. Nesse dia em questão, fiquei ali só olhando para ele, enquanto ele preparava o uniforme. Até que perguntei, onde você pensa que vai, hein, Gabriel? Ele olhou para mim, fez aquela cara e respondeu que ia para cancha. E eu já comecei a desfiar o rosário. Repetiu o que tinha dito no final de semana anterior, inclusive a ameaça, que se ele repetisse o que tinha feito na outra semana, não precisava mais voltar para casa. Ele não falou nada. Terminou de se aprontar, deu um beijo na nossa filha e praticamente nem se despediu de mim. Só acenou assim de longe e se foi. Olha, fiquei até surpresa, porque não eram nem 7 horas da noite quando ele voltou. Só que não sei, eu senti que ele não estava bem. Tanto que ele chegou quieto, quase nem falou comigo, nem brincou com a nossa filha. Parecia estar remoendo alguma coisa, sabe? E o pior é que ele permaneceu estranho durante os dias que se seguiram. Até que na semana seguinte, assim que a gente deitou para dormir, ele me veio com aquela conversa. Preciso ter um dia da semana só para mim, viu, Marlene? Um dia da semana só para... Ué, como assim? Por que você precisa de um dia só para você? Ah, sei lá, Marlene. Eu casei com você, mas não foi para viver numa prisão, né? Mas do que você tá falando? Que história é essa de prisão? Puxa vida, eu não posso fazer mais nada nessa minha vida. Pô, trabalho a semana toda. Aí quando chega o sábado, não posso nem bater uma bolinha sossegado lá com os meus amigos, tomar uma cerveja depois, conversar. Você devia ter pensado nisso antes, né, Gabriel? Vida de casado é assim mesmo, né? Quem tem família tem que cuidar. Garanto que os teus amigos que jogam bola com você são todos solteiros, né? Não é esse o caso, Marlene. Tem muitos que inclusive são casados. E pergunta pra mim se a mulher deles fica enchendo o saco. Não fica. A gente vai ter que entrar num acordo. Eu preciso de um dia da semana, pelo menos um dia na semana só pra mim. Gabriel, você tá falando sério? Quer dizer então que eu encho a tua paciência quando brigo por você ter chegado tarde? E não enche? Se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado, ainda vá lá. A gente vai ter que entrar num acordo.
pelo menos o sábado eu preciso ter só para mim. Ele falou um monte, dando a entender que queria todo sábado para ele, para sair e voltar a hora que bem entendesse. Sem que eu fizesse drama, que eu discutisse ou fizesse algum tipo de cobrança. Ele não queria que eu enchesse o seu saco para usar as palavras que ele usou comigo. Olha, aquilo me tirou do sério. Tanto que a certa altura, eu indignada falei: bom, já que é assim, eu também vou ter um dia só para mim. Quero um dia só para mim. Como assim? Do que você está falando? Como assim? Estou falando do mesmo assunto que você está falando. Você não está propondo que eu te dê sair no sábado? Sem ter hora para voltar? Eu quero saber qual dia da semana vai ser o meu. Porque se você pode, eu também posso. Direitos iguais. Ele ficou em silêncio durante algum tempo, até que teve a capacidade de falar aquilo. É diferente, Marlene. Quem que vai cuidar da Elisandra? Mas como quem, Gabriel? Você? Ué, você não é pai? Ou a filha é só minha? Vamos fazer assim, ó. Já que você faz tanta questão, pode ficar com o sábado livre e eu fico com a sexta-feira. Pode ser? Assim todo mundo sai no lucro. Você faz o que quiser no sábado, chega a hora que bem entende, não precisa me dar satisfação, e na sexta eu faço o mesmo. O que você acha? É claro que eu não falei a sério. Falei só para provocar. Só para ele ter noção do absurdo que ele estava propondo para mim. De todo modo, pela sua reação, vi que ele não gostou. Convenhamos, né? Ele queria entrar num acordo comigo, só que esse acordo ia beneficiar apenas a ele. Eu não estava querendo nada daquilo, sabe? Mas eu precisava dizer isso na cara dele para que ele se tocasse. Na verdade, eu não queria acordo nenhum nesse sentido. Eu queria ficar em paz com o meu marido, curtir a nossa vida de casados numa boa. Até porque, se a gente tinha casado, não era para ter um dia só para mim, um dia só para ele. Não sei por que ele veio com aquela lenga-lenga de que precisava do sábado só para ele. O fato é que toda essa conversa me deixou muito triste e muito decepcionado, porque o clima entre a gente, e nem poderia ser diferente, ficou muito ruim. Muito ruim. Eu não esperava isso dele. A impressão que dava era de que ele estava se cansando de mim, da nossa filha, da nossa família. Pelo menos foi o que deu a entender. Quando ele falou, inclusive, que estava se sentindo sufocado. Eu até propus que a gente saísse mais, nós três. Que fôssemos passear nos parques, final de semana, sair em vez de ficar ali, sabe, naquela rotina de assistir televisão. Ou então até que fizéssemos uma viagem. Isso, inclusive, ia fazer bem pra gente, pra nossa filha. Só que ele nem respondeu. Quando falei em direitos iguais, deu para sentir que ele não gostou. Ficou incomodado. E essa conversa que a gente teve, a verdade é que balançou ainda mais o nosso casamento. Até porque eu tinha jogado umas verdades na cara dele. Falei, por exemplo, que além de trabalhar fora, eu ficava com toda a responsabilidade da casa e da nossa filha sobre os meus ombros. Ele não ajudava em nada. Ele retrucou. Tá, mas e quem é que paga as contas? Como quem é que paga as contas? Você não paga nada sozinho. Sabe, não vem que nem tem. Eu não te dou metade do meu salário para você fazer as compras do mês? Por exemplo, de mais a mais, quem é que compra roupa para nossa filha? Remédio quando ela fica doente? Por acaso é você? Não, né? A gente bateu boca muito feio nessa hora. Porque ele começou a vir com umas ideias machistas para cima de mim. O que me surpreendeu. Porque ele nunca foi assim. Olha, só faltou dizer que eu era mulher
e que era minha obrigação ficar em casa cuidando da nossa filha, enquanto ele podia sair numa boa. A verdade é que nunca, desde os nossos tempos de namoro, chegamos a ficar tão estremecidos como naquele momento. Olha, ele estava agindo como se estivesse arrependido de ter se casado comigo. E eu cheguei num ponto que acabei falando aquilo assim, em tom de desabafo. Olha, ninguém está te prendendo aqui do meu lado, viu, Gabriel? Se você, por acaso, não está se sentindo bem, feliz aqui do meu lado, se eu estou te sufocando, sabe? Tirando a tua paz, o teu sossego, faça a mala e tchau. Aliás, nem quero que você continue casado comigo se você não está feliz. Mais uma vez ele não falou nada. Mas repito, nosso relacionamento não foi mais o mesmo. Olha, eu cheguei a pensar que nosso casamento não ia sobreviver, porque o clima entre nós dois ficou estranho demais. Os dias foram passando, a gente foi se distanciando, a ponto de um dia eu tentar fazer as pazes com ele na cama e ele se retrair. Eu não sei se ele falou aquilo porque era verdade mesmo, ou para se vingar de mim. Sabe, ele foi irônico. Quando falou aquilo, eu fui fazer um carinho nele. Ele respondeu naquela base assim: tô com dor de cabeça, Marlene. Me deixa quieto, tá? Olha, se foi de propósito ou se não foi, uma coisa eu sei. Eu me senti muito mal. Até tentei conversar com ele, mas ele falou que não estava com paciência para discutir. Nessa hora, minha única alternativa foi chorar em silêncio. E a situação foi se arrastando assim, nesse ritmo. A gente não conseguia mais se acertar. Era discussão atrás de discussão. Até que um dia, depois de mais um bate-boca, ele saiu dizendo que não era por ficar esperando, que ele não ia dormir em casa. Ia se arranjar lá na casa do irmão. Eu estava revoltada também e retruquei. Falei que era melhor que ele nem voltasse mais, que ficasse por lá mesmo. Só que depois, com o passar do tempo, foi me batendo aquele vazio, aquele arrependimento, aquele desespero, aquela agonia, aquele medo da gente acabar se separando mesmo. Liguei para ele, ele não atendeu. Liguei pro irmão dele, meu cunhado, depois para a irmã, depois para o pai, ninguém sabia dele. Então me ocorreu ir até aquela cancha em que ele jogava bola. Já tinha anoitecido, inclusive, mas ele ainda devia estar lá. Peguei minha filha, chamei um carro de aplicativo e fui. Eu não tinha outra intenção senão me acertar com ele, fazer as pazes, para podermos voltar juntos para casa. No que chegamos, já me deparei com aquela cena. Todos ali, no bar da cancha, inclusive ele. Todos com um copo de cerveja na mão. O pagode rolando solto. Ele sempre me dizia que nunca ia mulher assistir aos jogos. Mas aquele lugar, eu não sou boa de conta, mas devia ter no mínimo 10 mulheres. Inclusive ali na mesa em que ele estava. Olha, só de ver aquela cena, eu já senti aquele tremor pelo corpo todo. Ele não me viu chegando, porque estava de costas. Me aproximei, segurando a mãozinha da minha filha, e parei bem assim do lado dele. Só então ele me viu. Me viu e perdeu a cor. Olha, eu podia ter armado a maior cena. Mas sabe quando te bate aquele desânimo, aquele cansaço? Fiquei olhando para ele
mas não abri a boca. Na verdade, fiquei esperando que ele dissesse alguma coisa, mas ele também não disse nada. Ficou só aquele clima pesado. Depois, do mesmo jeito que cheguei, dei meia volta e fui embora. Até pensei que ele fosse atrás de mim, só que não. Fiquei lá na rua, com a minha filha, esperando, mas ele não foi atrás. Continuou lá, bebendo cerveja e curtindo a sua farra. Mais uma vez eu chorei tanto. Chamei outro carro de aplicativo e fui para casa. E só então a revolta começou mesmo a tomar conta de mim. Peguei as roupas dele no armário e, do jeito que tinha prometido, joguei tudo no quintal. Tudo. Pegava do armário e já jogava pela janela. Eu tremia. Só que acredite quem quiser, ele não voltou para casa. Pensei que ele viria correndo para depois, sabe? Até porque eu tinha presenciado aquela farra, mas não deu a mínima. E como ele não voltou pela manhã, a tonta aqui foi lá fora buscar as roupas dele que eu mesma tinha jogado. Sabe quando bate o desespero? Além de não ter voltado para casa, ele não se dignou sequer a ligar. Nem atendeu às minhas ligações. E segundo eu soube, não dormiu na casa da mãe e nem na casa de nenhum dos seus irmãos. Deve ter passado a noite na farra, né? Sabe-se lá, se sozinho ou com alguma daquelas biscates que estavam lá no bar daquela cancha. Nem no domingo ele voltou, me deixando ainda mais agoniada. E o celular, para variar, desligado. Resumindo, foi o fim do nosso casamento. Até porque se eu aceitasse isso... Ele voltou na segunda-feira à noite, já para buscar as suas coisas, suas roupas, e dar um beijo na filha. E quando perguntei se a gente não ia conversar sobre nós, sobre o que tinha acontecido, ele só fez aquela cara e perguntou assim, meio debochado: conversar? Conversar o quê, mano? Falou aquilo e saiu pela porta sem sequer se despedir de mim. Acho que não preciso nem falar que aí acabou mesmo, né? Por amá-lo, por não querer ver a nossa família desmantelada, eu cheguei a procurá-lo depois. Tentei me acertar com ele, mas a verdade é uma só. Quando um não quer, não adianta insistir. E ele não queria. Mesmo dizendo que aceitava os seus termos, porque até isso eu fiz. Perdi completamente todo o meu amor próprio. Voltei atrás, pois mesmo assim, dizendo que ele podia sair no sábado, ficar lá curtindo com os amigos dele, nem assim ele aceitou. De modo que foi o fim. Como eu não podia me manter ali sozinha naquela casa, acabei voltando a morar com a minha mãe. E a verdade é que, mesmo tendo a melhor das boas intenções, deu tudo errado para mim. Deu tudo errado. E desde esse dia, mesmo tentando salvar minha família, o que eu consegui foi o contrário. Porque desde esse maldito dia, eu me tornei uma mulher amargurada, triste, infeliz. Só o que eu queria era cuidar da minha família. Enquanto o que meu marido queria, pelo jeito, era continuar curtindo sua vidinha de solteiro. Era visto que não daria certo. Não daria certo. Nunca. Mas ele nem ligou. Ele não ligou e eu estou sofrendo. E a conclusão a que eu chego é uma só. Eu liguei e fiz todo o esforço que fiz, voltei atrás, inclusive, porque a minha família, meu marido e minha filha, sempre foram e continuam sendo tudo para mim. Só que para ele, que deve até amar a nossa filha, para mim
Sabe, na minha cabeça é assim. Para ele eu não sou tão importante. Tanto que, mesmo querendo entrar nos termos dele, permitindo que ele fique o dia todo fora, que ele tenha um maldito dia só para ele, que ele falou que queria, nem assim ele quis voltar atrás. Prefere ficar sozinho do que comigo. Enquanto ele continua sendo o homem da minha vida, eu para ele, me parece muito claro, não sou nada. Sou apenas uma pessoa que passou pelo seu caminho e que, embora sendo mãe da filha dele, sou um zero à esquerda. Uma pessoa para quem ele disse adeus e foi embora, sem sequer olhar para trás.